Como tem estado o seu coração? Você tem cuidado bem dele? De acordo com o Ministério da Saúde, 31,5% dos óbitos ocorridos no Brasil são provocados por problemas cardiovasculares. Por isso, estar atento à saúde desse órgão é muito importante. E esse é o tema do quadro Eu Quero Saber de hoje. Quem esclarece as dúvidas de vocês sobre esse assunto é o cardiologista Dr. Linneu Vieira Generoso. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer recebê-lo pela primeira vez no Band de Mulher. Prazer é todo meu pelo convite. Nós temos algumas perguntas que foram enviadas pelos nossos telespectadores. A gente vai soltar e o senhor, por favor, nos ajude respondendo. Pode soltar primeiro, Stallone. A Kelly de Bauru quer saber, doutor, os problemas do coração afetam somente as pessoas obesas? Não. Os problemas do coração afetam a população de forma geral. Claro que a obesidade tem um papel inflamatório, né, sobre todo o trajeto cardiovascular, principalmente nas artérias, mas mais do que a obesidade, a gordura visceral, que é a gordura abdominal. Então ela se mostra mais inflamatória do que a obesidade como um todo. Então às vezes a pessoa pode ser magra, mas que tem aquela barriguinha, e isso pode ser prejudicial para o coração. A gordura visceral é aquela gordura que fica entre os órgãos? Isso, na cavidade abdominal. Próxima pergunta. A Joyce de Presidente Prudente, doutor, é verdade que homens estão mais propensos ao infarto do que as mulheres? É verdade. É verdade por dois motivos. Primeiro, porque a mulher ela tem no período fértil os hormônios sexuais, o estrogênio e o progesterona, que acabam conferindo proteção cardiovascular. E o segundo motivo é que os homens se cuidam menos. Então, as mulheres acabam se preocupando e passando mais em consultas regulares, cuidando de alimentação e atividade física, e os homens vão deixando isso meio que de lado. Então, acabam sendo mais acometidos pelos problemas cardíacos. Tem mais gente querendo saber, doutor. Lidiane de Presidente Venceslau, se eu praticar atividades físicas, não terei problemas de coração? Vai ter uma boa redução, porque a atividade física é um excelente mecanismo de prevenção, tá? Falar que vai ficar totalmente isento, né? A gente não consegue dar essa certeza porque tem outros fatores que incluem, como a alimentação e até os fatores genéticos também. Mais uma. Yasmin de Jaú, doenças cardíacas são hereditárias? Algumas delas, tá? Algumas doenças são hereditárias ou têm a predisposição genética que influencia de grande forma. Mas os hábitos de vida da pessoa vão influenciar muito mais, como a alimentação, o consumo de sal, o estresse e propensão a vícios ou não. Com relação à atividade física, doutor, qual que é a idade recomendada para uma pessoa começar a praticar atividade física? Então, na verdade, assim, desde a infância, a atividade física já é estimulada. Como forma de recreação mesmo, isso está fazendo o corpo da criança se exercitar. Mas a gente sabe que a atividade física tem que ser planejada e intencional. Medidas como a gente evitar o uso de carro para pequenas distâncias, preferir o uso de escada são válidos, mas a atividade física intencional, que é aquela que você separou um tempo, vai se dedicar exclusivamente àquela, acaba sendo superior, né? E é recomendado para toda a população. Mais perguntas? Bruno de São José do Rio Preto, o que leva as pessoas a terem hipertensão, doutor? A hipertensão é a elevação dos níveis pressóricos se mantidos sempre altos, né? Fatores como o alto consumo de sal, estar sempre em níveis de estresse elevados, né? A inatividade, o sedentarismo e também a predisposição genética acaba contribuindo para o surgimento e manutenção da hipertensão. Hipertensão tem cura? Hoje a gente já consegue, a gente fala muito em controle, né? Mas a gente sabe que você reverter todos esses fatores, então fazer atividade física, cuidar da alimentação, se expor menos ao estresse, ter um outro escape da sua vida para você se manter também bem com a saúde emocional, a gente já vê casos de retirada da medicação, né? Claro que isso vai ser feito com acompanhamento médico. Então o médico vai acompanhando, usa o remédio quando é necessário, mas controlando esses fatores é possível ocorrer a retirada. Mais perguntas? Pode soltar? Rafael de Presidente Prudente, o que é insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é o que a gente comumente fala de coração fraco ou coração inchado,
que é o quê? Quando o coração não tem força ou não tem a sua capacidade de manter a perfusão para todos os órgãos, principalmente os órgãos vitais, né? Como o cérebro, rins e pulmões. Então, a dificuldade desse coração de manter o fluxo sanguíneo vai ser o que a gente chama de insuficiência cardíaca, que pode se manifestar com falta de ar, com adinamia, fraqueza, prostração e também o que a gente vê mais, o inchaço, principalmente de pernas. No caso, é a dificuldade de o coração bombear o sangue para o restante do corpo. Isso. E pessoas, só pessoas idosas sofrem de insuficiência cardíaca ou pessoas mais novas têm também? Geralmente, as pessoas que são acometidas, né, com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doença renal, têm maior predisposição. Aquelas com uma sequela de um evento cardíaco, como infarto agudo do miocárdio, miocardite e pericardite, no caso da população jovem, também pode ser acometidas por isso e evoluir para a forma de insuficiência cardíaca. Doutora, é verdade que pessoas mais jovens, se sofrerem infarto, a probabilidade de morrer é bem maior do que pessoas mais velhas? Isso é verdade, né? Por quê? Porque com o passar do tempo, o infarto ocorre por uma obstrução das artérias do coração. Com o envelhecimento, né, é comum, não que seja normal, mas é comum que essas artérias vão se obstruindo. E o próprio corpo, como forma de mecanismo, faz o que a gente chama de vasos colaterais. Então, são vasinhos novos que vão surgindo para suprir o aporte sanguíneo naquela região que está sendo obstruída. No jovem, isso não dá tempo de acontecer. Então, quando ocorre um infarto, que é um evento agudo, com uma oclusão total do vaso, ele não tem uma via de escape que vai fornecer sangue. E aí acaba sofrendo mais as consequências e são mais graves. Mais uma pergunta? Jeane de Tupã, o cigarro provoca problemas no coração, doutor? Com certeza. Tá? O cigarro, ele tem várias substâncias, na verdade, que são pró-inflamatórias e vão acometendo todo o endotélio. O endotélio é a primeira camada que a gente tem de dentro das veias e das artérias. E no coração também tem endotélio, que na verdade chama de endocárdio. Essa inflamação predispõe ao surgimento e progressão de placas de gordura, que a gente chama de processo de aterosclerose. Então, essas placas de gordura, com a disfunção do endotélio, a inflamação do cigarro, elas vão começando e vão progredindo e se perpetuando. Tem mais gente querendo saber. Nayara de Garça, sopro no coração é perigoso? Todo sopro no coração deve ser investigado. Tá? Não necessariamente ele vai traduzir alguma condição grave. Então, o sopro é um achado no exame físico. E a gente investigando com avaliação clínica, exame físico, às vezes dependendo também de exames complementares, como o ecocardiograma, a gente consegue definir a causa e saber se é algo funcional, comum, sem grande relevância, ou se realmente a gente está diante de uma doença grave. O que é o sopro, doutor? O sopro é um barulho que a gente ouve quando faz o exame físico do coração. Então, quando a gente ouve o coração, a gente fala de dois sons, né? Que são o fechamento das válvulas, que são secos, tum, tá. Qualquer sopro, qualquer barulho, né? Qualquer ruído, além disso... O terceiro ruído, no caso. Um ruído mais contínuo, suave, entre um barulho e outro, a gente configura como sopro. Mais perguntas? Marcela de Jaú, minha mãe tem 70 anos e já teve um princípio de infarto há 5 anos. Ela pode ter novamente? Sim. Os pacientes que já tiveram um antecedente, né, um passado de doença cardiovascular, e que a gente fala no caso da síndrome coronariana aguda, eles são mais propensos, são mais predispostos a ter um evento novamente. Então, como já teve um evento, tem que encarar isso como uma oportunidade de mudança e de reversão para evitar que isso aconteça novamente. Toda vez que a pessoa tem um infarto, o coração fica com uma sequela, né? Dependendo do tempo de tratamento e de evolução, pode ficar sequela ou pode ser que não ocorra. A gente fala com uma pessoa que tem um pouquinho mais de sorte. Mas isso depende de muitas coisas, tanto quanto o tempo de tratamento, a própria reação do organismo da pessoa frente àquele insulto. Mais perguntas? Otávio, de Presidente Bernardes, tive um infarto já faz 1 ano. Posso tomar cerveja de vez em quando? Bom, eu vou ficar devendo essa permissão para o Otávio. Na verdade é o seguinte, a cerveja, o álcool de forma geral, ele eleva os níveis de triglicérides,
que também, como colesterol, são danosos para os vasos sanguíneos, né? Claro que uma vida equilibrada e regrada deve ser o alvo de cada pessoa, de cada paciente. Então, assim, como sociedade médica, a gente não vai recomendar, mas não fazendo a exceção se tornar regra, acredito que tem uma solução para ele. A Suzane de Presidente Prudente quer saber, doutor, quem tem problema de coração não pode comer fast food? Na verdade, ninguém deveria comer, né? A gente também não consegue recomendar o consumo desses alimentos, né? Porque eles são altos, como a gente falou, em teor de sódio, em teor de gorduras, principalmente gorduras saturadas, né? Então, aquele prazer momentâneo da alimentação vai trazer um grande prejuízo na saúde da pessoa. Flávia de Penápolis, o que faz uma pessoa ter pressão arterial baixa ou alta? Não, a pressão, como a gente falou, os fatores de risco para a pressão arterial elevada são o consumo de sal, o abuso de gorduras, o sedentarismo e o estresse. A pressão baixa, na verdade, não é muito bem caracterizada no meio médico. Por quê? A pressão boa é a pressão menor que 12/8. Então, se a pessoa tem uma pressão 9/6 e está bem, está fazendo suas atividades, ótimo, parabéns. Excelente, porque vai ter o menor dano ao coração, ao aparelho cardiovascular a longo prazo. Agora, claro, aquela pessoa que tem uma pressão mais baixa, com sintomas, com tonturas, né, com dificuldade de fazer suas atividades, aí sim a gente configura como pressão baixa. E aí pode estar relacionada a desidratação, processos infecciosos que estejam em curso naquela pessoa, então são muitos fatores. É verdade que a pressão baixa é pior do que pressão alta? Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito. Assim, para quem tem pressão elevada, o fato de ter hipotensão pode ser danoso. Por exemplo, um idoso tem hipotensão, tem maior risco de queda, né? E aí se acidentar e realmente ser pior. Mas agora a pessoa ser sempre com uma pressão mais baixa, como eu falei, menor que 12/8, isso é bom. Então não vai ter uma boa longevidade se depender desses níveis pressóricos. Obrigada. Volte sempre. Obrigado pelo convite.